Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Smartus Explica. Se você assistiu ao resumo da semana, vai ver que eu aproveitei o cenário que eu montei aqui para gravar os dois quadros. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte, a divulgação da primeira parte da pesquisa que a Smartus realizou com tomadores de decisão dos mercados de incorporação e loteamentos em relação aos impactos da pandemia de Covid-19 nos negócios. Vamos lá? Roda a vinheta. Esse levantamento, como eu disse, foi realizado com tomadores de decisão, ou seja, executivos em posição de diretoria, presidência, sócios, fundadores, CEOs, de incorporadoras e loteadoras do mercado imobiliário brasileiro. A pesquisa visa entender os impactos da pandemia nos negócios desde que começou a quarentena aqui no Brasil. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 27 de maio e colheu opiniões de 134 executivos. Importante, antes de eu passar os números dessa primeira parte que estamos divulgando ao mercado, é entender o perfil dos respondentes e das empresas. 33% das empresas têm porte nacional e algumas delas com capital aberto na bolsa, como por exemplo uma das participantes, a Tecnisa. 40% são de empresas regionais, então a atuação em mais de um estado, mais restrita a determinada região, seja Nordeste, ou Sudeste, ou Sul, Centro-Oeste, ou Norte, e 26% de incorporadoras com atuação estadual, portanto incorporadoras de um porte de um alcance menor. A maior parte dos respondentes atua com incorporação residencial, quase 60% dos que participaram da pesquisa, ou loteamentos, pouco mais de 40%. A soma dos percentuais vai exceder os 100% porque algumas empresas trabalham tanto com loteamento quanto com incorporação residencial, ou o que é mais comum ainda, com incorporação residencial e comercial, então escritórios, lajes corporativas, eventualmente com hotelaria e algum outro segmento. Portanto, a soma dos percentuais vai exceder os 100%, Mas os principais, a maioria, não os principais, a maioria, atua com incorporação residencial ou com loteamentos. Bom, dito isso, explicada a metodologia, vamos então analisar os gráficos da primeira parte dessa pesquisa que estamos divulgando para a nossa audiência. Primeiro gráfico, o grau dos impactos da pandemia na empresa. Para 60% dos respondentes, os impactos foram significativos, sendo que desses 60%, 11,2% afirmaram que eles foram muito graves. Para o caixa da empresa, ou a queda na demanda, ou pedido de renegociação, ou paralisação de obra mesmo, como a gente vai ver mais para frente. Então 11,2% afirmaram que os impactos já foram muito graves até agora. Para 14,2% eles foram graves, para 35% foram significativos, portanto não foram tão graves, mas sim pesaram no caixa ou nos negócios da empresa. Outros 30,6% afirmaram que eles foram moderados e só para 9% dos respondentes os impactos foram mínimos até o momento. Um outro gráfico que eu gostaria de chamar a atenção, agora sim já entrando no que afetou realmente os negócios, são os fatores mais negativos no período de pandemia. Para quase 60% dos respondentes, o maior problema foi a queda na demanda por imóveis, seja para comprar, seja para alugar. A queda na demanda foi lembrada aí por quase 60% dos executivos que participaram da pesquisa. Na sequência, vem os pedidos de renegociação ou de distrato. E nós também temos gráficos particularmente sobre esses dois fatores. Para 50% dos respondentes, os pedidos de renegociação ou do distrato, da resolução do contrato, foram um fator bastante negativo. Na sequência, ainda com boa representatividade, o fechamento das lojas e dos estandes, quase aí 45%. Depois, a dificuldade para aprovação de projetos nos órgãos públicos, os órgãos de controle, fiscalização, aprovação, pouco mais de 30% dos respondentes. E o que chamou a atenção, apesar da manutenção dos canteiros em boa parte do país, para 22% dos executivos, um grande problema foi a paralisação de obras. Não foram tão lembradas na pesquisa a questão da digitalização dos processos, isso também nos chamou a atenção, e a questão da confiança para investimentos. Poucos executivos listaram esses dois fatores como os mais negativos nesse período de pandemia. O próximo gráfico que eu vou compartilhar com vocês, os próximos dois gráficos, primeiro a questão do impacto nas vendas, que foi o fator mais lembrado,
E aí chama bastante atenção que para metade dos executivos que responderam à pesquisa, as vendas caíram pelo menos 50%. Para 39,6% deles, caíram mais de 50% nesse período de quarentena. E para outros 10,4% caíram pela metade. Ou seja, o impacto foi bem grande, seja qual for o segmento de atuação. Para 14,9% caíram entre 30% e 50%, para 12% caíram entre 10% e 30%, e para 4,5% caíram até 10%. O lado positivo é que 18,6% das empresas ou mantiveram o ritmo ou até aumentaram as vendas, 2,2% apenas, é um percentual bem ínfimo, mas teve empresa que conseguiu lidar muito bem com a crise, e aí os porquês nós vamos trazer na segunda parte da pesquisa. Eu não vou trazer tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, nós fizemos um levantamento bem amplo, então nessa primeira parte eu mais ou menos dividi pela metade ali. Na semana que vem trago os porquês, o que pode explicar essas empresas que aumentaram ou mantiveram o ritmo de vendas. E o outro gráfico, que é o segundo problema mais lembrado, são as solicitações para renegociar o contrato ou para distratar a compra. Para 15,7% dos respondentes, as solicitações dobraram desde que começou a quarentena. Para 17%, elas aumentaram mais de 50%. Para 6% aumentaram entre 30% e 50%, para 27,6% aumentaram entre 10% e 30%, e para 15% aumentaram até 10%, ou seja, para 80% dos executivos, os pedidos de renegociação ou de distrato aumentaram nesse período, o que já era também de se esperar, uma vez que a renda de boa parte da população foi comprometida durante o isolamento social. Para apenas 3% das empresas, as solicitações diminuíram, e para outras 15% elas mantiveram o ritmo. E a última tabela, o último gráfico que eu vou comentar com vocês dessa primeira parte da pesquisa é em relação à expectativa de retomada do mercado imobiliário. E aí dá para perceber que os executivos estão otimistas, apesar das notícias ruins que têm chegado semana após semana em relação a projeções para crescimento do PIB do Brasil, da construção, mas quase metade dos executivos acredita numa retomada já em 2020, ainda em 2020. 14% creem que vai ser no próximo trimestre, já no terceiro trimestre, e 36,6% no quarto trimestre de 2020, a partir de outubro, portanto. Para 27%, a recuperação vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem, para 12% no segundo semestre do ano que vem, e somente 9% creem que os impactos vão continuar até o fim de 2021 e que a recuperação só vai se iniciar em 2022. Tá legal? Essa foi a primeira pesquisa que realizamos sobre impactos da Covid-19 no mercado imobiliário. Como eu disse no início, pegamos empresas de todos os portes, de todas as regiões, de todos os segmentos de atuação, de modo que possamos realmente entender a fundo como a Covid-19 tem impactado o nosso setor, o mercado imobiliário. Na semana que vem eu trago a segunda parte da pesquisa, complementar a esta primeira que eu trouxe aqui hoje, tá bom? Agradeço por você nos acompanhar em mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal, dê like nesse conteúdo, compartilhe com seus amigos e colegas, siga a Smarts em todas as redes sociais, @SmartsBR, também no Spotify, Smarts Brasil, e cadastre-se na nossa newsletter para receber todos esses conteúdos semanalmente nas noites de domingo. A gente se vê na próxima edição do quadro Smarts Explica. Um abraço.